Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais, estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, e agradecidos a cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para o Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. Ângela é de Belém, do Pará. Maria das Dores Alves é de Campo do Meio, Minas Gerais. Tânia Fátima Silva é de Guarapuava, no Paraná. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Aparecida de Fátima é de Rolim de Moura, em Rondônia, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais um dia que nos concedes, por Tua proteção, pelo cuidado por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos que porventura passam por algum problema e que estão buscando em Ti a solução. Conceda as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo desta semana, falando sobre morrer como uma semente. Já começamos aqui no domingo a falar, de quando nós plantamos uma semente e ela então tem que morrer para que ela possa germinar, brotar e produzir frutos. E falamos de hábitos que às vezes nós tínhamos quando crianças, de colocar vários grãos em uma só cova, tentando acabar logo com aquilo que estávamos fazendo, e depois nasce aquela toceira grande do que foi plantado, do que foi escondido. No caso, nós estávamos escondendo e nasceu. E então os nossos familiares, pai, mães ou avós, tios, e vinham achar ruim com a gente, porque nós fizemos aquilo. Um irmão nosso até contou que ele fazia também isso, e ele estava com muitos grãos ainda para plantar, e ele viu um buraco de tatu e lá ele jogou quase tudo lá dentro, e depois nasceu aquela toceira grandona de tudo que brotou, Era feijão que eles estavam plantando. E outros citaram também aqui que faziam a mesma coisa. E isso às vezes nós não temos paciência para ir colocando de 3 em 3 grãos nas covas, para poder fazer o plantio correto. E interessante é que tudo aquilo que é jogado na terra, ela germina, ela brota, especialmente quando a terra é fértil, quando a terra está úmida, boa para plantio. E também nós sabemos que aquele grão que é colocado na terra, ele precisa morrer, porque se você deixa um grão aí exposto, num local qualquer, ele vai ficar ali, vai apodrecer e vai morrer, acabar ali. Mas na terra não, na terra ele germina, ele brota e ele cresce. Assim é a vida do cristão. Nós precisamos morrer em Cristo. Morrer em Cristo é os nossos desejos, nossas paixões, aquilo que nós gostamos de fazer, que vai contra a palavra de Deus. Isso nós precisamos fazer com que morra essa natureza em nós, e somente pelo poder de Cristo. E falamos aqui ontem a respeito de Saul. Ele se achou autossuficiente para oferecer sacrifício no lugar do sacerdote, no lugar de um levita. Ele era da tribo de Benjamim, não podia fazer isso. Mas Saul ele já estava há um longo tempo se afastando da vontade de Deus. No começo ele começou o seu reinado obedecendo, fazendo a vontade de Deus, e tudo ia bem. Depois ele começou a se achar o todo-poderoso, o autossuficiente, o capaz de resolver tudo sozinho. E então Deus rejeitou Saul e escolheu Davi para substituí-lo. E nós, às vezes, irmãos, entramos ou passamos por algum problema em nossa vida, e quando nós estamos passando por este problema, um crisol que nós chamamos, uma provação, nós procuramos então substituir aquilo que nós estamos passando por uma outra coisa. Quem sabe procuramos comprar algo
que às vezes nós nem estamos necessitando para nos sentir felizes e tentando esconder aquele problema que nós estamos atravessando. E às vezes nós procuramos também buscar a fama, fazendo algo para que chame atenção para nós, para esconder o problema. E nós temos que buscar em Deus. Deus, ele é a solução. Infelizmente, nós queremos resolver os problemas que nós estamos atravessando da maneira como nós entendemos que deve ser solucionado. Mas nós precisamos esperar e confiar no Senhor. E nós, por exemplo, quando nós estamos passando por um crisol, por uma provação, por uma enfermidade, por um desemprego, a lógica humana, ou quem sabe uma experiência que nós tivemos no passado, faz com que nós busquemos então uma nova revelação divina, sendo que já está revelado na palavra de Deus o que Deus requer de cada um de nós. Às vezes nós procuramos bloquear o problema na nossa mente, quando nós precisamos de soluções divinas. E outra coisa também, às vezes nós fugimos da realidade do que está acontecendo e evitamos buscar a Deus quando a comunhão é necessária para que nós possamos obter o poder para superar o problema que nós estamos atravessando. O povo de Israel, o povo de Judá, eles ficaram cativos lá em Babilônia 70 anos. Estava profetizado e assim aconteceu. Passados 70 anos, eles receberam a liberdade para voltarem para suas terras, para Jerusalém, para reconstruir o templo, os muros da cidade. E o povo que voltou da Babilônia para Judá, eles começaram a enfrentar muita resistência. Os povos ao redor, eles não queriam que Judá reconstruísse o templo e os muros da cidade. E eles começaram a se opor. Você pode ler isso no livro de Esdras, no capítulo 4 até o capítulo 6. Você vai ver ali a resistência que o povo de Judá enfrentou para reconstruir o templo. E Zorobabel, ele estava à frente da reconstrução, ele estava à frente do trabalho. E interessante, irmãos, que Zorobabel, ele deu ordens para que as pessoas que estavam ali trabalhando, elas trabalhassem armadas, trabalhassem com espadas para se defenderem dos opositores que estavam tentando evitar a reconstrução. Eles iriam usar uma mão para poder fazer a reforma, para assentar os tijolos e ir trabalhando, e a outra para se defender. E vejam o que Deus disse para Zorobabel através do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 4, no verso 6, nos diz assim: Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Há uma versão mais antiga e tradicional que diz, não por força nem por violência. Aqui a versão que eu li, na nova versão transformadora, diz, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então nós precisamos, irmãos, entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa capacidade que nós vamos resolver o problema. É claro que nós temos que buscar em Deus a direção, a orientação. Ele vai nos mostrar a decisão que nós temos que tomar e então nós vamos procurar os recursos necessários para solucionar o problema que nós estamos enfrentando. Mas não é sem buscarmos a presença de Deus. E Zorobabel, ele estava incitando o povo para que, trabalhando armados, eles pudessem se defender dos opositores. E então Deus disse através do profeta Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós aprendemos aqui é que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele é poderoso. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E então, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós o buscamos com sinceridade de coração, o Espírito Santo de Deus, ele vai agir em nós, vai trabalhar em nossa mente, vai nos mostrar qual a decisão que nós deveremos tomar para aquela situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas pensam que é somente orar e esperar Deus resolver. Deus pode,
Deus tem poder para resolver qualquer situação, qualquer problema, mas nós temos que orar e agir, fazer aquilo que Deus está nos mostrando. É o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar. Não precipitemos, irmãos, como nós estudamos na semana passada, de pessoas que se precipitaram, não esperaram em Deus a resposta. Citamos aqui o caso de Elias, que fugiu de Jezabel. Ele havia vencido um dia antes. Os profetas de Baal foram mortos à espada, venceu o rei Acabe, e agora Jezabel disse que Elias iria morrer até a mesma hora do dia seguinte. E ele teve medo e fugiu. Ele não esperou em Deus, ele não buscou em Deus. Citamos o caso de Abraão. Abraão não esperou em Deus o cumprimento da promessa de que ele seria pai de uma grande nação com a sua esposa Sara. Ela era estéril, mas para Deus nada é impossível. E ele então teve aquele caso com a Agar, aquela serva egípcia, e o conflito existe até hoje entre os muçulmanos e entre o povo de Israel. Há uma briga constante, milenar, desde essa época em que Abraão ele tentou dar um jeitinho, não esperou em Deus, não esperou a solução de Deus, ele tentou resolver da sua própria maneira. Sansão foi outro que nós citamos, e temos tantos outros exemplos bíblicos. Ontem nós citamos aqui o Saul, né? Ele não esperou Samuel chegar para oferecer o sacrifício, ele então se adiantou, como Samuel estava atrasado no compromisso que ele havia assumido. Ele então, Saul, chamou ali as pessoas e disseram: tragam os holocaustos e nós vamos oferecer sacrifício. E Deus reprovou e Deus rejeitou a Saul. Ele deixou de ser o rei. Por causa disso, ele acabou tirando a sua própria vida numa batalha. Ele não queria se render aos filisteus, e ele então se lançou sobre a sua própria lança, sua própria espada, tirou a sua vida, e o filho dele também, Jonatas. Então, irmãos, essa é a consequência de quando nós não esperamos em Deus, de quando nós não esperemos o Espírito Santo de Deus agir e nos mostrar a direção que nós devemos tomar. E então, não vamos procurar substitutos para os problemas que nós estamos enfrentando. Não vamos começar a comer demais, né? Muitas pessoas, quando estão estressadas, começam a comer muito, não é? E começam a inventar coisas, e esse é um problema. E nós precisamos então confiar em Deus, buscar em Deus para que Ele nos mostre a solução que nós deveremos tomar para o problema que nós estamos enfrentando. Deus, Ele conhece o nosso sofrimento, o nosso problema, Ele sabe o nosso crisol que nós estamos passando, mas Ele permite para que nós sejamos aperfeiçoados, a adquirirmos mais confiança nele. E quando nós passarmos por essa prova, quando chegarmos lá na frente, o nome de Deus será exaltado, será glorificado por aquilo que Ele fez em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para concluir o estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.